Bom, conceitos importantes. Razão. Dados dois números A e B, com B diferente de zero, chamamos de razão de A para B, ou simplesmente razão entre A e B, nessa ordem, ao quociente A sobre B, que também pode ser indicado por A dividido por B. Dois exemplos para a gente entender o conceito de razão. Determine a razão entre 2 km e 500 metros. Então, 2 km sobre 500 metros. Transformei de quilômetro para metro, então 2.000 metros, dividido por 500 metros. 2.000 dividido por 500, 4. Então, a razão entre 2 km e 500 metros, 4. Tem uma razão especial chamada velocidade. A velocidade, por exemplo, pode ser dada em km por hora. Então, 60 km por hora significa 60 km a cada 1 hora. Então, aqui eu tenho a razão entre a distância e o tempo, que recebe o nome de velocidade. Ok. Bom, segunda ideia, proporção. É uma igualdade entre duas razões. Então, A sobre B é uma razão, C sobre D é outra razão. Então, A sobre B igual a C sobre D, o que implica A dividido por B igual a C dividido por D. B e C nós chamamos de meios, porque eles estão na parte central. A e D extremos, porque estão nas extremidades. Então, exemplo, meio igual a 2 quartos. Então, 1 dividido por 2, que dá 0,5, é igual a 2 dividido por 4, que também dá 0,5. Propriedade fundamental das proporções. Em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, A sobre B igual a C sobre D implica B vezes C, que são os meios, igual a A vezes D, que são os extremos. Exemplos de proporções. Determine a medida x indicada na proporção abaixo. Então, x está para 4, assim como 3 está para 6. Né? Então, essa razão é igual a essa. Usando a propriedade fundamental das proporções, 6 vezes x, 3 vezes 4. 6 vezes x, 12. Então, você conclui que o x é 12 sobre 6, que o x vale 2. Bom, sabendo que os números 6, 24, 5 e x formam, nessa ordem, uma proporção, encontre x. 6 está para 24, assim como 5 está para x. Então, daqui eu posso escrever 6 vezes x, 5 vezes 24. Então, x vai ser 5 vezes 24 dividido por 6. 24 por 6, 4. Então, você pode dizer que o x vale 5 vezes 4, 20. Então, eu posso escrever que 6 está para 24, assim como 5 está para 20. Bom, item 3. Grandezas diretamente proporcionais. De modo geral, dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre a medida y de uma e a correspondente x da outra, com x diferente de zero, for constante e diferente de zero, isto é, y sobre x é sempre constante quando as grandezas são diretamente proporcionais. Em que k, que é o valor da razão, ó, y sobre x, em que k é uma constante diferente de zero. Agora, a razão entre cada valor de x e seu correspondente y também é constante e vale 1 sobre k. Para entender melhor essa ideia, a gente vai analisar a seguinte questão. Exemplo de grandezas diretamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais.
Em uma loja, o preço de uma blusa custa R$40. Observe a tabela. Então, quantidade e preço. Uma blusa, R$40. Duas blusas, R$80. Três blusas, 120. 4, 160. N blusas, 40 vezes N. Então, para eu achar o preço Y, basta pegar 40 e multiplicar pelo número de blusas. E eu observo que, se o X dobra, o Y também dobra. Ó, se o X dobrar, o Y vai dobrar. Se o X ficar 3 vezes maior, triplicar de valor, ó, de 1 para 3, o Y também vai triplicar de valor. Se o X ficar 4 vezes maior, o preço fica 4 vezes maior. Assim por diante. Quando isso acontece, a gente diz que as grandezas, preço e quantidade, são diretamente proporcionais. E 40 dividido por 1, 40. 80 dividido por 2, 40. 120 dividido por 3, 40. 160 dividido por 4, 40. Né? A razão entre as duas grandezas é sempre constante. E essa constante recebe o nome de constante de proporcionalidade. Então, se eu escrevo y é igual a 40 vezes x, né? Então, eu vou dizer que y sobre x é sempre 40. Essa aqui, ó, é a minha constante de proporcionalidade K. Tá bom? Bom, quarta ideia, grandezas inversamente proporcionais. De modo geral, dizemos que duas grandezas são inversamente proporcionais quando o produto da medida y e a correspondente x da outra for constante e diferente de zero. Isto é, agora o produto das duas grandezas é igual a uma constante, em que k é uma constante diferente de zero. Então, exemplo. Numa estrada, a distância entre duas cidades é 240 km. Se um carro percorrer essa estrada a uma velocidade média x em km por hora, o tempo correspondente para ir de uma cidade a outra será y em horas. Vamos ter a seguinte correspondência. Então, com uma velocidade de 10 km por hora, eu estou gastando 24 horas. Com uma velocidade de 20 km por hora, eu estou gastando 12 horas. Com uma velocidade de 30 km por hora, eu estou gastando 8 horas. Bom, o que eu estou observando? Quando a velocidade dobra, né, fica 2 vezes maior, o tempo se torna 2 vezes menor. Quando a velocidade passa a ser 3 vezes maior, o tempo fica 3 vezes menor. Quando a velocidade passa a ser 4 vezes maior, o tempo fica 4 vezes menor. Isso caracteriza grandezas inversamente proporcionais. Se eu multiplicar 24 vezes 10, dá 240. 12 vezes 20, 240. 8 vezes 30, 240. Né? Com isso, o que a gente observa? Que as grandezas, nesse caso, são inversamente proporcionais. Na verdade, aqui, ó, é 6 e não 8, tá? Porque 6 vezes 40 também vai dar 240. Então, o que a gente pode observar? Que o produto, né, de duas grandezas correspondentes sempre dá uma constante. Ok. Bom, 5. Porcentagem. A% significa A sobre 100. Então, 2% é 2 sobre 100, que também pode ser escrito na forma de número decimal, que é 0,02. Observa aqui, 2 zeros, 2 casas depois da vírgula. 15%, 15 sobre 100, 0,15. 1,3%, 1,3 sobre 100. Mas como tem essa vírgula aqui, ó, então eu tenho que ter aqui 3 casas depois da vírgula, porque são 2 desse número e uma desse. Então, 0,013. Então, 1,3%,
0,013. 250%, 250 sobre 100, que é o mesmo que 2,50. Então, nós temos três maneiras de representar uma porcentagem. O que nós mais vemos por aí é o número seguido desse símbolo. Agora, se você tiver uma fração, por exemplo, 3 quartos, é 0,75, que é 75 sobre 100, que é 75%. Meio, 0,50, 50 sobre 100, 50%. Bom, item 6. Calculando x% de um valor y qualquer. X% de y é o mesmo que x sobre 100 vezes y. Né? X vezes y, xy dividido por 100. Então, 2% de 20, 2 sobre 100 vezes 20. 2 vezes 20, 40, dividido por 100. Posso dividir por 10, né? Vai ficar 4 sobre 10, que é 0,4. Então, 2% de 20, 0,4. 15% de 1000, 15 sobre 100 vezes 1000. 1000 dividido por 100, 10. 10 vezes 15, 150. Então, 15% de 1000, 150. Agora, 30% de 40%. Então, é 30 sobre 100 vezes 40 sobre 100. Aqui se divide por 10, 3 décimos. Também dividindo por 10, 4 décimos. 3 vezes 4, 12. 10 vezes 10, 100. 12 sobre 100, 12%. Então, 30% de 40% é 12%.